Bom dia, eu sou a professora Alice Rocha. O tema da aula de hoje é o parnasianismo no Brasil. O parnasianismo foi um movimento que surgiu na França, certo? Por volta de 1850. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns adeptos desse movimento. Nós tivemos três principais personagens que vêm influenciar toda essa literatura parnasiânica brasileira. Nós tivemos o Olavo Bilac, o Raimundo Correia e o Alberto de Oliveira. Como em outros movimentos literários, nós tivemos alguns marcos principais. E no movimento parnasiânico nós tivemos fanfarras de teofilias, que marcou esse movimento. Ele foi um dos principais autores. Mas, quando a gente fala em parnasianismo, nós temos que lembrar dessa tríade parnasiânica, que eu falei anteriormente. Bom, o nome parnasianismo, ele teve origem nos montes Parnasos, certo? Que era em homenagem ao deus Apolo, onde ele era adorado e exaltado pelas suas musas. E ele era o deus da beleza. Algumas características desse período que eu posso citar, eles não se importavam com a realidade que estava acontecendo no Brasil. Eles não queriam saber do contexto histórico, eles não se interessavam em retratar essa realidade. Eles queriam apenas fazer a arte pela arte. Quando observamos essa frase, arte pela arte, vem em nossa mente essa tendência literária, o parnasianismo. Algumas características: objetivismo, imparcialidade, retomada dos temas greco-latinos, né, e essa inspiração na natureza. Eles tentavam retomar esses temas clássicos. Eles estavam cansados dessa literatura do naturalismo e realismo, que foi justamente surgindo nesse mesmo contexto. Mas eles estavam cansados disso. Como se a gente observar a origem desses poetas, nós podemos ver que o Olavo Bilac, ele veio de uma família da elite, de uma classe alta. O pai dele era médico do exército, era uma pessoa que tinha um certo status quo. Ele se formou em direito, em medicina, né? Daí podemos observar que essa literatura dele era justamente para a classe dominante. De acordo com Alfredo Bossi, ele fala que essa literatura é feita pela burocracia culta e semiculta. Quer dizer, só quem tinha acesso a essa literatura eram as pessoas da alta sociedade. Os poetas parnasiânicos, eles se comparam ao ourives. Eles pegam as palavras brutas, eles fazem essa transformação da palavra. Eles querem a perfeição da forma, a perfeição no verso, na rima. Então, como eles buscavam a origem dos temas clássicos, eles vão retomar os sonetos. A perfeição na rima, na forma, no ritmo. Eles buscam os versos alexandrinos e os decassílabos, né? Os alexandrinos, que são 12 sílabas perfeitas, os decassílabos 10. Uma história interessante, que os três autores principais, eles andavam muito juntos. E o Alberto de Oliveira, a irmã dele, a Amélia de Oliveira, teve um romance com o Olavo Bilac, né? E não resultou muito bem, porque ele era uma pessoa da boemia e tudo, muito farrista. Mas conta-se que ambos morreram solteiros. E todos os dias a Amélia ia ao túmulo dele levar flores. Isso é muito interessante. Outra coisa do Olavo Bilac que eu posso citar é que ele fez a letra do hino da bandeira, né? E ele foi condecorado com honras militares quando ele morreu. E também ele foi reconhecido e recebeu o título de Príncipe dos Poetas. E para finalizar, pessoal,
Eu vou deixar a dica de uma música para vocês, que é de Abelha, Via Láctea.